Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Facopcast. A nossa voz é a odontologia. Presente aqui no terceiro dia do 43º CIOSP, o maior congresso odontológico da América Latina, recebendo aqui o grande Dr. Magno Coscarelli, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e também coordenador da especialização em ortodontia da Facop. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Como estamos? Maravilha. Que ótimo, doutor. Doutor, vamos começar primeiro sabendo quem é o Magno Coscarelli e depois quem é o Dr. Magno Coscarelli. Magno Coscarelli. Quem é o Magno Coscarelli, né? Falar de parte pessoal, né, é um pouco complicado, mas eu posso dizer que sou o quê? Desbravador, uma pessoa que já trabalhei com parte agropecuária, já trabalhei em retífica de motor quando eu era criança, na retífica, empresa do meu pai. E desbravador por quê? Porque eu sou o primeiro dentista da família, né? Não tinha quem seguir. Legal. O Magno Coscarelli, na verdade, fez vestibular para medicina e no último minuto resolveu fazer odontologia para ser bucomaxilo e no último momento da faculdade resolveu ser ortodontista. E aí já se passaram 28 anos. 28 anos. Uma grande experiência já, doutor. Uma grande experiência. E o Dr. Magno Coscarelli? O Dr. Magno Coscarelli formou na UnoOeste, em Presidente Prudente, em 97. E já em março de 98 ingressei na SPO, já para ortodontia. Então eu posso dizer que o Dr. Magno Coscarelli viveu só ortodontia. Eu não fiz nunca nenhum tipo de procedimento fora da faculdade a não ser ortodontia. Então é uma vida de ortodontia, né? De lá para cá foram 4 pós-graduações dentro da SPO, uma especialização em bioprogressiva, Ricketts, depois curso de ortodontia preventiva, ortopedia funcional dos maxilares. Depois eu ingressei em outra especialização, por mais que eu já tinha um título de especialista, mas eu queria fazer uma especialização em straight wire, né, que é uma técnica mais avançada, vamos dizer assim, mais contemporânea. Depois dessa especialização, hora que me dei conta, uma história, né, é bem longa, mas conheci o Dr. Rafael Pinelli e quando eu vi, eu estava dando aula. Eu não sei, a coisa aconteceu. Às vezes quando tem que acontecer, acontece. A coisa aconteceu. E aí chegou um momento, né, eu só era especialista, e chegou um momento que o Dr. Rafael falou, não, cara, você tem que fazer mestrado agora. E aí fui para o mestrado e desenvolvendo isso aí, vamos falar, já são... Eu estou na Facop desde a primeira turma, desde que começou, desde 2009. Então, só de Facop são 16 anos, né? 16 anos? Exato. 16 anos de Facop para 17 anos já. 17, exatamente. E a vida assim, Desbravou Dr. Magno. junto, Desbravamos junto. Vi tudo acontecer, né? Vi tudo crescer e se transformar nessa potência que é hoje. Exatamente. Por isso você se mantém, né, doutor? Não é à toa. Então vamos passar para o nosso tema principal, claro. Aqui, é o TOI, o tratamento ortodôntico híbrido, brackets mais alinhadores. Exatamente. O que é o TOI, né? Eu falo que não é mais o futuro da ortodontia, né? Da ortodontia estética, é o presente. E eu até essa semana, com um grupo de estrangeiros que eu estava, e eu dei 2 palestras na Facop, em outra instituição, na Fiasp, sobre TOI. E eu me lembrei que o maior congresso, né, a gente pode falar que o maior congresso de ortodontia do Brasil e o segundo e terceiro do mundo, a SPO, há 3 congressos atrás, que acontecem a cada 2 anos, quase não se falava em tratamento híbrido. E o nosso grupo, que é o CASA, Centro Avançado em Sistema Autoligado e Alinhadores, nós falamos e tratamos casos híbridos desde 2015, mais ou menos. E no congresso da Aligners, agora em 2025, eu já vi muitas palestras sobre tratamento híbrido. E eu acredito muito que o próximo SPO, né, todo mundo grave que eu estou falando, vai ser sobre ortodontia híbrida. Porque todo mundo hoje está vendo que casos complexos não se tratam só com alinhador. Por que não se tratam só com alinhadores? Porque você vai ter casos muito longos, com muitos alinhadores, e quanto mais alinhador, você diminui a previsibilidade do movimento. Isso leva a muitos refinamentos,
Não que o alinhador não trate casos complexos, hoje a gente trata até cirurgia ortognática com alinhador, mas você torna o caso menos previsível. E o que o tratamento híbrido faz, a grosso modo, quando nós temos um sinal de alerta, vamos dizer assim, quando passa de 24, 30 alinhadores, pares de alinhadores, né, que é um caso mais complexo, a gente opta por instalar um autoligado, resolver a maior complexibilidade desse caso, diminuindo assim o número de alinhadores e aumentando a previsibilidade e principalmente também a lucratividade desse tratamento. Então, uma curiosidade só. A sua vida praticamente foi com a ortodontia convencional. Quando que o alinhador entrou dentro dessa temática ou dessa estratégia de tratamento, e quando que você percebeu que o híbrido ele seria não melhor, mas que seria um complemento ao tratamento tradicional? Perfeito. Eu fiz credenciamento da Invisalign, eu me tornei Invisalign Doctor em 2011. E em 2011 não existia scanner intraoral com tanta facilidade no Brasil. Sim. A gente tinha que mandar uma moldagem em silicone de impressão, uma moldagem muito boa para fora, para essa moldagem ser escaneada de bancada. E então isso era muito complexo e também muito caro. E demorado. Então, na verdade, eu fiz esse credenciamento, mas eu não conseguia fidelizar ou fechar tratamentos. E passou 2012, 2013, 2014. Busquei outras opções na época de alinhadores que estavam começando no Brasil, mas era coisa... Eu não me lembro nem o nome da empresa, mas era uma empresa da Bahia. Mas era muito ruim o alinhador. E nesse meio, pode-se dizer que o marketing de uma empresa me viu no Instagram e me procurou na Facop, em Bauru, para vender os produtos deles, que era um bracket que se chamava New Evolution. Esse bracket era um bracket autoligado passivo. E esse bracket ele faz parte de uma empresa, né, da New One Orthodontics, que tem dois produtos. O bracket New Evolution Pro, que é um bracket autoligado passivo estético, e os alinhadores New Aligner. Eu comecei a trabalhar com esse alinhador, gostei desse alinhador. Esse alinhador trouxe para mim uma coisa que estava fechada no consultório, porque eu tinha mais margem para trabalhar com esse tipo de tratamento. Aí sim eu comecei a ter pacientes de alinhadores, então o fluxo de alinhador no consultório começou junto com essa empresa. E eu comecei a desenvolver alguns casos e logo em seguida eu fui convidado para ser speaker dessa empresa. E dentro dessa empresa existia essa filosofia, que é o TOI, o tratamento ortodôntico híbrido, que quando o credenciado ele estabelece um caso na plataforma, vamos dizer assim, a própria plataforma vê a complexidade desse caso e sugere para o dentista, olha, você não quer fazer um tratamento híbrido? E o dentista vai conhecer isso e nós vamos fornecer então desde o bracket até o alinhador. Perfeito. Com todo o planejamento. Então, o dentista, o ortodontista, ele vai receber o planejamento, por exemplo, da primeira fase, primeira consulta, está escrito lá no planejamento dele, colar bracket de 7 a 7, tubo, vai colocar o fio tal, o stop vai estar posicionado dessa forma. Segunda consulta, você vai colocar um levante de mordida. Então, o passo a passo está ali registrado, tudo que o dentista tem que fazer. Esta primeira fase, que é o tratamento com os brackets autoligados, ela tem uma duração aí, em média de 6 meses. 8 meses foi o caso mais complexo que eu tive. E o menos complexo, 3 meses só de bracket. Então veja bem, você coloca um bracket, que é um bracket autoligado estético, que não estou fugindo do propósito do tratamento estético. Em 3 meses eu diminuo essa complexidade, 3, 6 meses, removo esses brackets, faço um escaneamento e daí eu entro com os alinhadores. Mais 6, 8 meses de alinhadores, eu finalizo esse caso. Então um caso que ia tratar em 2 anos com pacotes full de alinhadores, refinamentos infinitos, vamos dizer assim, a gente consegue enxugar isso dessa forma. E qual é hoje o maior desafio clínico
em tratar os pacientes com o TOI? Eu acho que o primeiro desafio clínico é o foco. O paciente ele chega no consultório procurando o alinhador. Ele não quer usar bracket. E aí então o primeiro desafio é você mostrar para esse paciente a vantagem que ele vai ter. Tempo de tratamento, menor custo, mas ele vai ter que enfrentar essa fase com brackets. E depois dessa fase, como é uma fase curta, eu acho que dentro da parte híbrida de brackets, o maior desafio são os elásticos precoces. Eu preciso usar elástico precoce, um elástico para descruzar uma mordida, um elástico de classe 2 para diminuir essa complexidade de classe 2, muitas vezes distalizadores para corrigir essa classe 2, né, um movimento sagital, porque nós trabalhamos com uma tabela de movimentos. Então, um alinhador ele consegue fazer expansão? Sim, até 4 milímetros. Um alinhador consegue resolver uma giroversão? Sim, de 10 graus para pré-molares, até 30 graus para incisivos. Então, se eu tenho um pré-molar girado com 45 graus, o alinhador não vai corrigir isso. Vai perder tracking, eu vou ter que fazer um binário no meio dessa mecânica. Então, eu ponho o bracket, corrijo essa rotação, por exemplo, diminuo essa rotação aí para 15 graus mais ou menos e sigo. E assim são com todos os movimentos. Intrusão, extrusão, 2 milímetros, torque, qualquer tipo de movimento, né? Distalização, 4 milímetros. A gente trabalha então com um limite de movimentação para poder indicar. E eu acho que dentro dessa fase, então, convencer ou ter essa fidelização, essa colaboração, vamos dizer assim, do paciente para usar os elásticos, eu acho que é o maior desafio. Mas também, André, com o alinhador também. O alinhador é fantástico, desde que ele esteja na boca do paciente. O alinhador tem que ficar na boca do paciente 20, 22 horas por dia, senão vai perder tracking. Então, eu preciso também da colaboração do paciente. E hoje, pro ortodontista moderno, né, o futuro ortodontista, o TOI ele é o tratamento mais indicado ou ainda há necessidade de tratar 100% com o convencional ou também tratar com o alinhador? Eu acho que bracket é bracket, independente dele ser convencional ou ser passivo. Eu acho que são assim, o ortodontista é que conduz. Então você consegue um bracket autoligado estético de última geração, um alinhador de última geração na mão de uma pessoa inexperiente não vai a lugar nenhum. Um bracket convencional na mão de um ortodontista experiente faz milagre, vamos dizer assim. É como me colocar dentro de uma Ferrari, né? Eu não saio do lugar. Agora, punha Ayrton Senna, eu gosto de citar Ayrton Senna porque eu sou muito fã, sempre estou nos meus finais de aula, meus alunos sabem que eu ponho sempre mensagem, ainda mais na chuva, né? Mas então é assim, quem conduz isso? Né? Então está na mão de quem conduz. Mas o ortodontista hoje, que não tem no seu portfólio o alinhador, ele está fora do mercado. Então você tem que estar dentro dessa realidade. E para poder ter mais sucesso nos seus casos, você tem que buscar ferramentas que te facilitem. Não existe mágica. Então essa ferramenta, eu acredito que a melhor solução realmente hoje, eu acredito, trabalho demais, é o TOI, o tratamento ortodôntico híbrido. Legal, doutor. E só para nós finalizarmos, essa técnica e tantas outras estão presentes no seu curso, na sua coordenação dos cursos dentro da FACOP? Totalmente, né? As minhas turmas na FACOP, inclusive, tem um diferencial de tratamentos de brackets autoligantes com exclusividade. Nós temos uma parceria, um patrocínio também de uma empresa que fornece os brackets em especial para os nossos alunos, para que eles possam conhecer, além de alicates para eles usarem. Como também eu posso ter ali na clínica, eventualmente, um caso claro, um caso mais simples, mais tranquilo de alinhadores. Agora, para quem quer desbravar, fica aqui o convite também, que nós também temos na FACOP uma coisa inédita, né? Conta para nós aí. Que é a residência em alinhadores. Nós temos uma residência em alinhadores, que são 8 módulos, cada módulo com 2 dias, sendo um dia de teoria e outro dia com atenção a pacientes. Não existe um curso de credenciamento
de alinhadores com atendimento a pacientes. Simplesmente a pessoa vai lá, faz um cadastro e aprenda a se virar com seus alinhadores. Certo. Lá na FACOP não. Na FACOP nós vamos ter os pacientes, nós vamos ter laboratório, inclusive nós vamos abordar também os alinhadores in-house, tá? Então vamos trabalhar, manufaturar os nossos alinhadores, confeccionar os nossos alinhadores para os nossos pacientes, tanto in-house como os alinhadores de empresa também. Isso acontece nesse curso de residência em alinhadores. Legal, doutor. Então, você que está nos assistindo, você que tem interesse em fazer a sua especialização ou curso de aperfeiçoamento ou até a residência em alinhadores, busque as redes sociais da FACOP ou pelo site as informações com a equipe comercial, com o time comercial e faça a sua matrícula, né, professor? Com certeza. E fica o convite aqui também, meu Instagram, Coscarelli Ortodontia. Pode seguir lá, tem bastante dica, tem lá as informações também da FACOP sobre o curso. Lá no Instagram tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, também estou à disposição aí para poder esclarecer qualquer outra dúvida que surja aí para quem tiver interesse desse assunto bacana que a gente está falando agora. Legal, doutor. De Assis para o mundo, doutor Magno Coscarelli. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui com você, André. Um abraço. Grande abraço.